Dizem que crescer bunda é difícil e demora muitos anos pra você conseguir isso, mas eu acho que eu sou a prova viva de que não é bem assim. Essa daqui sou eu, como estava há 3 meses atrás. E essa daqui sou eu agora. E eu vou te passar aqui tudo o que eu fiz, sem segredo nenhum, porque aqui nós somos amigas e eu vou te compartilhar tudo que eu fiz pra triplicar o tamanho da minha bunda em 3 meses. Amiga, pega papel e caneta, porque aqui eu vou te dar um passo a passo que você vai sair daqui, ó, com tudo que você tem que fazer pra você triplicar o tamanho da sua bunda. Eu já fui a pessoa que eu vestia uma calça e ficava aquela tábua reta, sabe? Você olha pro lado, não tem nada, você olha pra atrás, não tem nada. Eu me achava tábua reta e eu não gostava disso. E eu via as outras meninas com o volume atrás das calças, eu ficava tipo, caramba, como é que é a sensação? Como é que será que ia ser assim, né? E aí, eu comecei a fazer algumas coisas quando eu realmente decidi que eu queria começar a treinar, eu queria começar a fazer tudo que eu pudesse fazer pra aumentar o tamanho da minha bunda. Eu peguei e, gente, eu saí pesquisando tanta coisa, e eu vou dizer aqui tudo que funcionou pra mim até agora. Como eu tinha falado, eu sempre fui uma pessoa que eu não tinha bunda, né, vamos dizer assim, como a gente fala normalmente, né, não tinha bunda. Então eu me comparava muito. Quando eu vestia algum biquíni, alguma coisa assim, eu ficava morrendo de vergonha, porque não tinha nada, ali não tinha nada. Eu ficava com vergonha das minhas amigas que tinham e eu não tinha nada, eu ficava tipo, misericórdia, entendeu? Porque a gente fica com vergonha, né, e a gente fica se comparando. E aí, eu acho que ano passado foi quando eu comecei a levar mais a sério treinos e tudo que envolve isso para poder começar a mudar o meu corpo. E algumas coisas que eu aprendi, primeira coisa, constância. Eu vou naquela, sabe o papo de coach? Eu vou no papo de coach aqui agora. Constância. Amiga, se você não treina, você não vai ganhar bunda nenhuma. Não vai. E eu não tô falando somente de treino na academia. Eu, por exemplo, teve uma época que eu tava treinando na academia, mas antes de treinar na academia, eu tava treinando em casa. Eu sempre fui de treinar em casa, sempre me senti mais confortável assim. Até porque ficar fazendo ali agachamento e tudo, eu me sentia mais confortável agachando em casa, né? E aí, eu peguei e eu treinava em casa. Eu acho que eu passei 1 ano, mais ou menos, treinando em casa. Eu treinava em plataformas, tá? Em plataformas que eu tinha acesso e tudo. Eu treinava em plataformas. Ou então com treino no YouTube. Vocês já ouviram falar do treino da Olena? Pronto, se você nunca ouviu falar, bota aqui no YouTube, treino da Olena. Esses treinos também, de vez em quando eu fazia, e eu amava, principalmente treinos inferiores, porque tem muito agachamento, muita repetição, e o músculo se constrói a partir disso. Então, se você não tem como treinar na academia, vai de treino em casa, não tem problema nenhum. Agora pega treinos bons, por exemplo esse que eu tô falando, porque são treinos que vão estimular o crescimento do seu glúteo, entendeu? A gente fica, às vezes, principalmente quando a gente tá em processo de emagrecimento e tudo, a gente fica focado somente em cardio, mas o que constrói o corpo é o treino da musculação, e não necessariamente precisa ser treino na academia. Eu tinha muito essa mentalidade de que eu só vou ganhar corpo quando eu for treinar na academia. Mas não é assim, você vai ganhar corpo quando você treinar, quando você estimular o seu músculo, é aí que você vai ganhar corpo. Então a constância, ela vence tudo. Não é porque você não treina na academia que você não vai ter resultado. E não é porque você treina na academia que você vai ter resultado. Você precisa fazer outras coisas para ter resultado. Porque até mesmo gente que treina na academia, como eu estava treinando na academia, eu não estava vendo resultado nenhum dos meus treinos. Agora, isso daqui foi por conta de outras coisas aqui que depois a gente vai conversando. Mas eu não tava vendo resultado, eu tava vendo mais resultado eu treinando em casa. Por que eu não tava vendo resultado quando eu tava treinando na academia? Porque eu não tava tendo constância de ir todos os dias, como eu tinha em casa. Porque em casa eu tinha constância de treinar todos os dias. Então, o que você precisa é ver o que se adapta melhor pra você na sua rotina. Se você não consegue ir pra academia todos os dias, não é desculpa pra você não treinar. Você não tem que olhar assim e dizer, eu não posso ir na academia, então eu não vou treinar mais, não posso. Não, amiga, tem outras formas, você pode treinar em casa. Ou você não quer ficar gostosa, pelo amor de Deus. Então vamos treinar pra gente ficar gostosa esse ano, entendeu? Como é que eu falei, a constância vence tudo. Então bota isso na sua cabeça, você só vai criar bunda, você só vai criar coxa, criar corpo quando você tiver constância nos seus treinos, principalmente treino de inferiores. Por que os treinos inferiores? Porque é o que vai dar a bunda, né? É o que vai dar a bunda. Então foca também nos treinos inferiores. O que é que eu fazia? 3 vezes na semana, eu treinava 5 dias, 3 vezes na semana, treino de inferiores, 2 vezes de superiores. Por quê? Porque é o foco.
era o meu foco. Se o meu foco era ganhar bunda, então eu tinha que treinar mais bunda do que ombro, braços, enfim. Vai do seu foco. Qual é o seu foco agora? A partir do seu foco, você vai determinar todo o seu objetivo. Segunda coisa, não fica trocando treino toda semana, entendeu? Todos os dias. Antes eu fazia muito isso. Eu pegava assim, quando eu não tinha conhecimento de nada, eu pegava e eu botava, segunda-feira eu vou fazer esses treinos aqui, terça-feira eu vou fazer esses, quarta-feira eu vou fazer esses aqui, e saía uma bola de neve, na outra semana já tava mudando tudo. Quando você fica mudando o seu treino o tempo inteiro, a cada semana você muda o seu treino, você não consegue fazer o seu músculo dar tudo de si naquele treino que ele já estava habituado. Não é a mudança de treinos, a mudança de exercícios que vai fazer o músculo progredir. É ele conseguir progredir naqueles exercícios que você já estava fazendo. É ali que você progride. Terceira coisa que eu fiz foi mudar a minha creatina. E aqui a gente vem para um ponto muito importante. A creatina, para quem não sabe, ela vai ativar a força do músculo. Ela vai dar mais força ao seu músculo. Então, quando você treina, seja em casa ou na academia, você não consegue completar o seu treino, você sente muita dor no seu treino, você não consegue dar tudo de si naquele treino, às vezes é por falta de creatina, na falta da força do músculo. A força do músculo não está sendo suficiente para suprir o seu treino. Sem contar que a creatina ela vai ajudar a aumentar o volume muscular com o passar do tempo daquele músculo. Por quê? Sabe aquela história de toma creatina todos os dias? Pronto. A creatina ela vai ajudar tanto em dar força ao seu corpo, a você mesma, para conseguir aumentar a carga, para conseguir treinar mais, conseguir finalizar as séries realmente, e assim você vai conseguir ganhar mais bunda, ganhar mais coxa também. Como também ela consegue ficar retida no corpo. E é aí que vem sabe aquela frase que diz assim: toma creatina para você ver o seu corpo mudando e tudo. Pronto. A creatina ela consegue ficar ali no seu corpo e a longo prazo, com o decorrer do tempo, ela vai aumentando, ajudando a aumentar o volume do seu músculo. É por isso que falam que toma creatina para crescer bunda, toma creatina para crescer coxa. É por conta disso. Mas eu troquei a minha creatina, antes eu usava creatinas normais. Eu troquei a minha creatina pela creatina aditivada. Eu vou ver aqui se eu tenho aqui. Essa daqui é a creatina que eu uso. Ela é creatina, ela tem 5 gramas de creatina. É a única creatina que tem 5 gramas. Por isso que eu troquei ela também. Porque as outras, ela tem 3 gramas de creatina. É bom? É. Mas a de 5 é muito melhor. A de 5, ela é mais eficiente, ela é mais forte para quem quer resultado mais visível, entendeu? Porque a dose dela é muito maior. Além disso, ela tem termogênico também. O termogênico, para quem não sabe, ele acelera o gasto calórico durante o dia. Então, quando você toma isso daqui, além de você ter a creatina, você vai conseguir aumentar o seu gasto calórico e você vai aumentar o gasto do seu metabolismo durante o dia, o gasto metabólico durante o dia. E quanto mais calorias você gasta, mais você consegue também emagrecer. E ele é pré-treino também. Então, eu comprei ela porque ela é a única que tem 3 em 1. Ela é aditivada. Então, ela além de creatina, ela tem esses 2 componentes, sem contar que ele tem todos os componentes necessários também para inchaço. Ele tem magnésio, por exemplo, então ajuda no inchaço. Sabe aquela pessoa que treina, mas o bucho não diminui, a barriga não diminui, o bumbum não cresce? Pronto, amiga, toma isso daqui que tu vai ver. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o site que eu comprei essa daqui. Eu tenho essa e eu tenho essa daqui. Eu não vivo mais sem. Eu tomo isso daqui todos os dias. E isso daqui pode ter certeza que aumentou muito, melhorou muito os meus resultados. Coisa que eu tomo isso daqui todo dia. E ela tem gostinho de maçã verde. Eu não gostava das outras creatinas porque tinha muito gosto sei lá, de sal, de bicarbonato. Eu não gostava, não tinha gosto de nada. Aí eu tomava, eu fazia assim, as outras creatinas, né? Eu fazia assim e tomava. E eu não gostava. Essa daqui tem gosto de maçã verde. Então eu tomo, parece que eu tô tomando um suco. Se você quer ganhar corpo, quer ganhar bunda, definir o corpo, ganhar coxa, e você tá com o seu projeto de ficar gostosa esse ano, compra isso daqui, investe numa creatina boa, porque outras creatinas, pelo que eu vi, eu não vou citar nomes aqui, mas eu já tinha visto algumas outras creatinas que acabam causando inchaço também na barriga. Então, aquele negócio de, tipo assim, você até tem uma bunda, mas você tá com a barriga meio inchada. Você toma creatina, você começa a notar que você tá mais inchada. Essa daqui, ela não faz isso. Então, amiga, investe numa creatina boa, que tu vai ver o resultado que vai fazer no teu corpo. Quarta dica, ativação de glúteo antes de treinar. Isso daqui é muito importante, porque eu não fazia isso antes. Eu achava que o treino era assim, pronto, cheguei, vou treinar, pronto e acabou.
Mas não, você tem que ativar o seu glúteo antes. Você tem que mostrar para o seu músculo que, ei, ó, vamos começar a treinar aqui, entendeu? Vamos começar a progredir nesse negócio aqui. Amiga, ativação de glúteo. Bota no YouTube exercícios para ativar o glúteo antes do treino. Pronto. Pega o que tiver mais visualizações, porque significa que é muito, muito, muito bom. Muitas pessoas assistiram. Ou qualquer um que você se identifique e vai nele. Faz sempre antes de você começar a treinar inferior. Sabe por quê? Sabe quando você tá treinando e você sente que você tá pegando muito mais a coxa? A coxa tá pegando muito mais e não é a coxa que você quer pegar, é o glúteo. Pronto. Quando você não faz a ativação, você joga naturalmente no treino o peso todo pra coxa. Ele não vai pro glúteo. E quando você faz a ativação, você consegue ativar esse glúteo e aí todo o peso, tudo que acontece no treino de inferiores, ele vai para o glúteo. Quinta ou é quarta coisa, eu não lembro, mas é sobre alimentação. Proteína. Proteína. Como é que tá o seu consumo de proteína durante o dia? Me diz, porque o meu tava péssimo. Tava um horror. Eu comia, e tipo assim, eu comia mais besteira do que eu comia proteína mesmo, entendeu? E proteína é o que vai sustentar o seu corpo, é o que vai dar realmente glúteo, corpo, definição de corpo e tudo, é a proteína. E principalmente comer bem. Sabe aquele negócio que E principalmente comer bem. Cuidado com dietas que você não come nada ou você come muito pouco. Porque você só consegue desenvolver Cuidado com essas dietas que você não come nada ou você come muito pouco. Porque você só consegue desenvolver glúteo, você só consegue criar um corpo quando você tem comida no seu corpo, entendeu? Principalmente a proteína, muita proteína, porque é a proteína que vai dar essa sustentação a longo prazo, vai ajudar a dar aquele volume. E carboidrato também, sabe por quê? Porque glúteo ama carboidrato. Glúteo, ele não cresce do nada, ele cresce com dormir bem, comer bem, treinar bem. E agora eu vou mostrar para vocês uma explicação mais científica da alimentação para crescer glúteo. Vou pegar aqui o computador e para ler para vocês. O que acontece quando você treina glúteo? Durante o treino você machuca o glúteo de propósito, cria micro lesões. Por isso que sabe quando você tá treinando e você sente o glúteo ali queimando, pronto, só essas micro lesões acontecem. E o corpo, para reconstruir, o corpo precisa de proteína, energia, dê uma olhadinha aqui do lado, mas ele precisa de proteína, energia, que é carboidrato, é o carboidrato que vai dar a energia, e calorias suficientes. Então, quando você tá, por exemplo, numa dieta onde o número de calorias é muito restrito, é muito baixa, por isso acontece de você acabar perdendo a massa magra. Por isso acontece de você às vezes olhar assim e dizer, caramba, eu emagreci, mas eu perdi bunda, entendeu? E a proteína é como se fosse o tijolo do músculo. Então, ela reconstrói o músculo, ela dá estrutura e ela forma volume. E você tá aí não querendo comer proteína durante o seu dia, não querendo comer o limite, o mínimo de quanto de proteína você tem que comer. Sem proteína suficiente, o músculo não cresce e o corpo só remenda o que foi construído. Ou seja, não ficamos com bunda. Maravilha. Comam proteínas, meninas, comam proteínas. E o carboidrato? Carboidrato a gente acha que é o vilão, né? Que é o carboidrato que engorda e não sei o que. Depende do carboidrato que você tá comendo, né? Mas aqui, ó, carboidrato é o combustível do glúteo. O carboidrato, ele dá energia pro treino pesado. Por isso que muitas das vezes, quando você não come nada e vai treinar, tem gente que passa mal. Tem gente que consegue se adaptar, é tranquilo, mas tem gente que passa mal, porque o carboidrato, ele vai dar energia para o treino pesado, ele permite você usar mais carga, porque você já vai estar com energia maior, e ele evita que o corpo coma o músculo. Olha como isso aqui é impressionante. Quando falta carboidrato, o treino fica mais fraco, o corpo entra em economia e o músculo não recebe estímulo suficiente, por mais que você treine. Por isso que você diz assim, eu treino e não ganho bunda. Olha, talvez seja falta de uma creatina boa, né? E além disso, de uma sustentação, de uma alimentação que sustente o que você tá querendo. Sexto, não treinar fofo. Amiga, se tu treina fofo, sabe o que é treinar fofo? É fazer o teu treino, quando tem uma série de 12 repetições, você faz 6, você faz 5. E não é porque você não tá aguentando, é porque você tá com preguiça.
Você tá treinando fofo. Quando eu tava na academia, uma personal olhou pra mim e disse assim, para de treinar fofo, senão tu não vai ganhar bunda não, senão tu não vai ganhar corpo não. Aquilo dali foi, sabe aquele tapa na cara que a gente precisa ouvir? Pronto, foi isso daí. E agora eu tô dizendo pra você, para de treinar fofo. Você tem dificuldade de finalizar o seu treino, você sai do treino totalmente cansada, você fica ali entre uma série e outra, não tá conseguindo dar tudo em si no treino. Toma pré-treino antes. Essa daqui, a creatina, que eu falei pra vocês, essa daqui, ela é a Bliva, tá? Ela tem pré-treino também. E o pré-treino dela é muito forte. Mas não, tipo assim, pré-treino de você passar mal, ou de ter algum efeito colateral, não. É porque, realmente, o meu rendimento treinando aumenta todas as vezes que eu tomo ela antes de treinar. Eu tomo ela antes de treinar. Então, meu rendimento aumentou demais. Eu consigo finalizar agora os exercícios e foi aí que eu saí disso daqui pra isso daqui, né? Porque o meu corpo, ele conseguiu finalizar os treinos. E aí, meu bem, só amores. Eu deixei o link do site da creatina aqui na descrição, tá? É somente você ir lá e ir direto no site deles. E por fim, amiga, dorme bem. Dormir bem é uma dificuldade que a gente tem. Eu falo por experiência própria, porque eu tenho uma dificuldade de dormir, assim, dormir rápido. Eu não consigo dormir rápido, eu fico rolando de um lado pro outro, de um lado pro outro na cama. Mas é quando você descansa que o seu músculo constrói. A gente acha que o músculo constrói no treino, somente na academia. Não, aquilo dali é como se fosse somente o começo. É o start que você tá dando. Mas o músculo, ele precisa de descanso. Ele precisa que você descanse para ele conseguir, através do seu descanso, construir o que você precisa. Então, dorme bem. Pouco sono é igual a pouco crescimento, entendeu? Então, não é que você precisa dormir 9 horas por noite, 8 horas por noite, mas dorme bem. Não fica ali em 4 horas por noite, 3 horas, 5. Isso tem que ser uma coisa que acontece, de vez em quando acontece. Mas todos os dias pode não, vai prejudicar o ganho de corpo que você quer. E é claro, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o teu like pra mim, pra eu saber que você gostou, né? E trazer mais vídeos assim pra você. E além disso, se inscreve aqui no canal, porque eu tô trazendo vários conteúdos do que tá me ajudando nesse processo de emagrecimento, de ganho de corpo. Eu vou trazer vários conteúdos assim pra você aplicar também. E amiga, terminar o ano 2026, eu e você, a gente assim, olhando pro espelho dizendo, caramba, eu tô uma baita da gostosa. Vice? Um beijo e até o próximo vídeo.